Garocast, o podcast repleto de fúria. Uivo de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e é a Fúria, mané. Eu vou embora, tchau. Só o Dentinho pegou a referência aí da torcida organizada do saudoso e glorioso Botafogo. Saudações a todos, aqui é Pena de Prata, Galiardo dos Fiana. E olha, de acordo com o IBGE, essa quantidade de feras aí tá muito grande, viu? Vamos diminuir, porque tem muita fera ainda. E aí galera, aqui quem fala é o CJ, e a Guerra da Fúria foi a maior cagada que os garotos fizeram. Fogo na mente e no coração, galera, que é o Dentinho, e eu acho que todos os Nuisha merecem morrer. Por quê, doido? Porque foram eles que criaram essa porra desse horário de verão. Menos na Bahia, não tem Nuisha na Bahia. É. Mas tem outras coisas piores por lá. Tchan, Boa, hora de verão. Pá! Hoje nós vamos levar um papo aqui, como vocês já perceberam, a respeito da Guerra da Fúria. Nós vamos seguir toda aquela cronologia a respeito da linha do tempo de Lobisomem Apocalipse que a gente vem fazendo aqui agora na nossa segunda temporada. Vamos falar um pouco daí do que foi, do que resultou e, enfim, a gente vai filosofar um bocado. Apesar do Pedro não estar por aqui, o CJ hoje ele faz as partes das filosofanças. Beleza? Opa, tranquilo. Pô, eu tava crente que era a gente ia falar da seleção da Espanha, mas deixa quieto então. Nossa! Porra, Tá que pariu. Então vamos lá, vamos falar um pouco, já que o Dentinho puxou, então, da Fúria Roja. Vamos lá. Então, Chocos, chegou aqui um Camazotes de sombreiro, cara. umas mensagens de antigamente aqui pra mesa. Eles eram a voz de Gaia, então tem que ter mensagem mesmo. É, tá certo. E a primeira mensagem é do Nathan, ou Nathan, não sei como é que é o nome dele. E ele diz assim, ó: saudações, nação, meu nome é Nathan e eu estou passando por uma situação complicada. Jogo uma mesa de Lobisomem Apocalipse há 2 anos, porém o jogo não está nada interessante. Nosso narrador conhece muito do jogo, descreve e interpreta muito bem os cenários e personagens. Cria crônicas envolventes, todavia os jogadores são muito dispersos e não se preocupam com a interpretação e o aprendizado no jogo, interpretando situações que não fazem sentido algum para o universo Garou. Como vocês disseram em alguns Garoucasts, eles jogam de hominídeos que assumem a forma Crinos. Visto isso, gostaria de saber se vocês já passaram por alguma situação parecida e o que fizeram para resolver. Um abraço. Pô, Nathan, um abraço, cara. E com certeza nós já passamos por essa situação e nós continuamos passando. Eu ia falar isso agora. Não acabou não, né? Não ficou no passado, não. Não acho que isso é uma característica que você possa associar a um narrador novato ou mesmo veterano, não. Isso é uma coisa que acontece frequentemente, infelizmente. Acho que uma maneira de você lidar... isso eu estou falando mais para o seu narrador do que para você, né, Nathan? Mas uma maneira do narrador lidar com essas situações é tentar entender como que cada jogador se empolga com o jogo, né? Por exemplo, eu e o Chocos, nós jogamos durante muito tempo com um jogador que ele é muito atento para essa questão de regras do jogo e tudo. Então, para ele, o desafio ele não está tanto na interpretação. Mas se você consegue associar a interpretação com desafios de rolagem de dado, relacionados ao sistema mesmo, esse jogador ele vai se sentir mais motivado. Exatamente. Eu acho que a coisa é por aí, né? Se você pegar qual aspecto do jogo que interessa mais os jogadores. E aí o narrador tem que dar meio uma rebolada para poder encaixar esse jogo para esses jogadores. E a outra coisa que eu posso aconselhar, cara, esses jogadores eles estão escutando o Garocast, eu acho que a gente já deu umas dicas nesse sentido. E além do Garocast, tem aí a bibliografia aí de Lobisomem, então ler e ler. Eu acho que é a dica principal, porque fica bem claro isso nos livros, essa diferença de interpretação. Uhum. Acho que vale só mais um apontamento. O Nathan falou que o narrador dele é muito bom,
interpreta bem os personagens e tudo, mas eu também acho que às vezes alguns narradores são tão bons em criar um universo que eles acabam ignorando ou então deixando um pouco de lado os interesses de cada jogador. Então, não sei se esse é o caso ou não, mas vale a pena ficar atento se a qualidade da narrativa desse narrador não está valendo só para ele mesmo. Tem que valer para todos os jogadores também, né? Exatamente. Pedro, a próxima mensagem nossa é do Razek Senuk, que pelo visto não adianta eu tentar trocar o pessoal que grava e-mail comigo, que sempre vai cair pra mim o cara com o nome esquisito. Mas Senut, não sei como é que pronuncia seu sobrenome aí, Razek, mas enfim. O nosso egípcio tá meio desatualizado. Mas tá aí. Ele manda: saudamentos, irmãos Garou. Com cerveja, hidromel, espada, uísque, escudo e um chá gelado na mão, venho me ajoelhar perante os lendários anciões desse Caer. Você já viu aí, né, Chuco? Essa referência a todos nós. Cerveja você, hidromel é o Pena, espada é o CJ, porque é Crit Fenris, né? Whisky Dentinho e escudo Alan, chá gelado, óbvio, portador da luz, porque pariu, né? Tá bom. Teu clichê. Tá bom, eu tinha pensado mais na capa do Manowar, mas tudo bem. Eu não sei pelo chá gelado, mas vamos seguir. Minha história com o lobisomem começou de uma maneira bem interessante. Na época do Orkut, eu era simplesmente viciado em lobos e coisas do tipo. E logo encontrei um certo grupinho sobre o tema lobisomem, e logo me interessei. Preciso falar que grupo era? E foi assim que dei meu primeiro passo na iniciação do World of Darkness. Desculpem, mas comecei com RPG no D&D mesmo. E nem venha, Chocos, ainda é um RPG bom. Porra, é sacanagem. Quem sacaneia o D&D é o Pedro, pra sacanear o Dentinho, e não eu. Né? E é só pra sacanear o Dentinho, não é porque D&D é um jogo ruim, não. Mas seguimos. Por isso e por muito mais, gostaria de agradecê-los pelo que fizeram e fazem para o RPG no High Brasil Guaranil. Sem vocês, sabe quantos órfãos de lobisomem teríamos? Agora, parafraseando Monty Python, and now something completely different. Pô, esse cara aí já me ganhou no e-mail aí, na hora que o cara mandou um Monty Python já vai, né? Aí, o Razek, ele manda aqui algo sobre as construções dos Cairns, ele manda uma coisa pra gente a respeito de São Paulo, e também sobre os Shid Changeling, né? Aí, estamos anotando as sugestões aqui, Razek, beleza? Mas não vou passar pra galera, não vou dar essa colher de chá pra galera de escutar, assim, em primeira mão. Vamos devagar. E aí ele fala que eu era um praticante de swordplay e hoje estou trocando as espadinhas de espuma por algo mais legal, como ferro. E sendo assim, sei fazer arminhas de espuma, até que bonitas. E aqui vai o nome do e-mail. Está em meus planos a fabricação de 3 Clives para vocês. Assim que elas ficarem prontas, o que vai demorar, pois me falta material, eu entro em contato novamente para arrumar um meio de enviá-las. Porra! Mais um forjador de Clive aí pra gente aí. Curti. Maneiro. Bem, é isso. Perdão pelo e-mail longo e pelos erros de gramática. Digitar com as patas é bem difícil. Um aperto de mão e um abraço no fundo da alma de cada um de vocês. Razek coleciona cabeças, Fiana Galiardi. PS. Vocês sabiam que o dia 21/10 foi o dia do podcast? Pois bem, parabéns em dobro, irmãos. Muitos anos de podcasts à frente, por favor. PS2. Por que pararam com o hashtag UivaChocos? Tem que parar, não. Chocos tem que uivar sim, pô. Eu uivaria, tranquilo. Ô, Razek, então uiva aí agora, você aí, pô. O cara quer... Chocos é tímido, gente. Eu sou tímido, exatamente. É tímido caralho, é um cagão. Uiva Chocos. Não, calma, o hashtag não chegou no 150 que eu tinha falado, não. Inclusive tá demorando, o poder aí da Nação Garou tá muito fraco, né? Chegando no 150, uivarei. Cara, muito obrigado aí pelos elogios aí, Razek. Fico satisfeito que você tenha começado no Mundo das Trevas aí com Lobisomem, em especial aí por causa do grupo do Nação Garou. E também muito obrigado aí pelas sugestões aí que você mandou, tanto a respeito de São Paulo, quanto a respeito dos Changeling. Provavelmente essa parte de Changeling a gente vai deixar de lado num primeiro momento, né? A gente está focando o nosso cenário em lobisomem e nas raças metamórficas que possivelmente habitam aqui a América do Sul, e vamos ficar por aí num primeiro suplemento. Depois a gente vai expandir esse cenário de acordo com a necessidade, criatividade, o tanto que vocês gostarem, coisas do tipo. E a respeito das Clives, puta que pariu, muito obrigado mesmo, cara. Cara, eu tô ansioso esperando aqui.
Exatamente. O que você precisar da gente, pode falar aí que a gente dá um jeito aí, pô. Esse negócio desse material, né? Se precisar de ajuda, a gente vai até espancar uns inimigos aí, agora que a gente tem Clive. Pois é, né? Tranquilo. Cara, o e-mail seguinte é de um sujeito chamado Thiago Ribeiro, que por acaso é meu irmão. Porra, não fala isso não, velho. Vai ficar parecendo que rola um nepotismo. Como se você já não tivesse lido uns 800 mesmo, meu irmão, antes. Mas o Thiago diz assim: saudações, meus velhos e o anti-Big Bangian Chocos. Acho que agora fui mais justo e acurado, né? Cara, eu não faço ideia do que ele quis dizer com isso. É mas porque ele falou que eu era sexagenário, a gente falou que ele tava resumindo minha idade muito. Agora ele falou que eu sou antes do Big Bang. E sim, Thiago. Exatamente. Fui eu quem comecei tudo. Filha da puta. Amigos, ele vai dizendo: terminando o cast 18 nesse momento. Sobre o meu e-mail anterior e a ideia de lobisomem pós-apocalipse, realmente a inspiração é Fallout. Sou fã desse jogo desde o número 1, que comprei antes mesmo do meu primeiro contato com RPG de mesa. Olha só, tem tempo. Desde então venho acompanhando os jogos e acho que uma adaptação bem feita e voltada para o lobisomem cai bem demais. Essa narrativa, Chocos, vai rolar e você está sempre convidado. Dentinho, Pedro e quem mais do Nação Garou quiser jogar também. Vocês são tudo convidados também, putada. O tema desse cast também foi bem foda. Bom mesmo. Acho que boa parte dos jogadores tem aquele defeito de vertigem umbral e ficam meio perdidos no mundo espiritual. A Umbra, sendo tão metafísica, tem mesmo esse efeito. Tudo é muito mais afetado pelos sentidos e emoções do que pela razão. E justamente por isso, a percepção é bastante metafórica e pessoal, e devem existir diferentes interpretações dentro e fora do jogo de como é o mundo metafísico. Bota fé? Isso não é só uma discussão entre os próprios jogadores de como funciona a mecânica e o sistema, mas também entre os personagens. Na minha interpretação, entendo a Umbra como um amálgama de reinos variados. Essas bolhas de realidade espiritual se intersectam e interrelacionam. Não são, portanto, esferas isoladas entre si. Explico. Imagina o reino do campo de batalha com suas variadas facetas e seus inúmeros elementos beligerantes ocorrendo violentamente e escorrendo em seus limites para dentro do reino do abismo ou para o reino da atrocidade. Nas profundezas desses reinos existe uma fossa ainda maior que a Malfeias. Puta que pariu. Que talvez até corte todos esses reinos até o outro lado do campo de batalha, por onde este reino lendário se passa intercruzando com a Pangeia, etc. Não que exista um caminho a ser percorrido, um mapa. Ao contrário, esse mosaico de reinos é tão mutante e dinâmico quanto uma lâmpada de lava, onde os sentimentos e sensações são uma bússola muito mais precisa do que os próprios limites de tempo e espaço. Sacaram? É complicado. A espinha dorsal dessa ideia é que em nenhum lugar do mundo espiritual existe o nada. Sempre há a presença espiritual dos reinos em maior ou menor densidade. As bordas nunca são bem definidas senão pela transição e talvez pela barreira que eles estabeleçam para as criaturas e para as leis metafísicas próprias de cada reino. Não sei se isso está de acordo com o que é estabelecido pela White Wolf, mas é uma forma que eu consegui entender essa coisa toda para que não sentisse mais a tal vertigem umbral toda vez que atravessasse a película. Agora, novamente, tem muita prosa para se tocar ainda. E o e-mail já ficou grande demais, então chega. Um uivo de despedida e aquela mijadinha marota para marcar território. É um calhorda mesmo. É um filho da puta. Opa, né não. Não. Mas então, o que o meu irmão falou, eu concordo totalmente. Eu acho que ele tá acertou bastante nisso. Quando ele fala que os limites dos reinos umbrais, eles são difusos. Que as coisas, elas se cruzam, se ultrapassam, trespassam, se penetram e complementam mesmo não sendo as mesmas coisas, como se as paredes que separam um reino de outro fossem de tamanho, espessura e sensação diferenciadas. Uma coisa que ele escreveu no e-mail que eu concordo bastante é que essa diferença de interpretação sobre o mundo espiritual não deve estar só entre a interpretação dos jogadores, mas sim dos personagens. Cada forma de pensar a realidade dos personagens modifica também o reino. No podcast a gente conversa bastante sobre como o indivíduo acaba afetando a Umbra, né? E eu acho que o Thiago pegou bem essa ideia aí. Eu gostei bastante aí da análise do Thiago. Eu acho só que essas barreiras entre os mundos, eu acho que as coisas elas escoam de um para o outro, sim. Mas que a viagem do garoto de um mundo para o outro
ela não é tão simples quanto, tipo, como se você desse um passo e chegasse em outro lugar. Acho que é como se você estivesse vendo sempre no horizonte, você visse um novo reino, só que você não consegue chegar nele, só, vamos dizer assim, andando naquela direção. Mas acho que é mais ou menos o que ele tá propondo. Eu acho assim como a intencionalidade do Garou afeta como a paisagem se transforma, a gente tem que lembrar que a paisagem é um espírito, composta de vários espíritos, então ela também tem intenção. Então, assim como o Garou pode ter interesse em, sei lá, chegar na Pangeia, o reino em que ele está agora talvez não queira que ele vá. Então aí a passagem acaba sendo mais difícil e tudo é muito intercambiável, não existe só, digamos assim, um ser atuante. Existem vários nesse cenário. E Thiago, então põe essa mesa aí pra rolar aí, pô. Você já me chamou mesmo, então vou jogar. E eu queria aproveitar também pra deixar registrado que o Pedro só concordou com o irmão dele, porque senão ele apanha em casa. Voltando. Nem a pau. O próximo e-mail é de Rodrigo O Frequente Ribeiro. Venho aqui hoje diante de meus irmãos apresentar-me devidamente após ser rebatizado e ter passado pelo ritual de renúncio, sendo acolhido pela minha nova e definitiva família. Aproximem-se e escutem as histórias que trago das terras sombrias. Fala, galera! Parabéns pelo trabalho de vocês. Tanto o Quebra do Osso quanto o Gnose Etílica são ótimos. Apresentei-os esse dia para uma amiga que vive em Manchester. Ela adorou. Olha só vocês sendo conhecidos lá fora. Ah, moleque! Aí, rapaz! Isso aí. Agora só falta uma passagem para Manchester. Tá foda no Brasil, cara. Tá foda. Tá bom, não. Bom, pensei no Reino Umbral. Eita, tarefa difícil, sou. Agora você imagina no Garocast que a gente grava de supetão. Eu edito... Só que eu edito assim as pausas que a galera fica pensando, mas é tudo na hora. Só a única pessoa que sabe a pergunta do desafio de posto sou eu. Os meninos não sabem. Porque é um ladrão. Uai, não, pô, alguém tem que perguntar. Vou falar pra vocês, vou perguntar isso pra vocês resolvem o que vocês vão responder. Mas você ganha renome quando acerta, entre aspas, moço, a resposta, né, mano? As bolinhas, os quadradinhos dos meus renomes já estão tudo coloridos, não tem mais como ganhar, não. Relaxa. O reino que criei, assim espero, não tem nome ainda. Mas quando o Garou adentra este reino, imediatamente ele torna-se aquilo que mais odeia, renuncia ou teme. Torna-se seus próprios defeitos. E para sair de lá é preciso alcançar um nível de temperança espiritual e mental adequado. Bem, é isso por enquanto. Rodrigo, o frequente, teurge, hominídeo, recém-adotado pelos Fianna. Porra! Cara, fantástico esse reino. Muito bom. Legal. Ele é uma espécie de Erebor, mas só que é um Erebor que ele é mais concentrado na versão negativa e não na purificação. Exatamente. Fantástico. Gostei bastante também, frequente. Eu acho que, sei lá, eu iria pra lá e, não sei, viraria um preso de prata, talvez, né? Eu ia virar um filho de Gaia, então. Porque tudo que eu mais odeio, então... A parte de temer não tem nada a ver. Não temos preso de prata, mas odiar... Cara, gostei bastante, Rodrigo. Tá aí, tá uma sugestão aí pra galera. Achei muito boa a ideia, Rodrigo. Parabéns, cara. Pode anotar 2 pontos de sabedoria aí. 2 pontos, velho. O cara descobriu um reino novo, 5 pontos de sabedoria. Não, pera aí. Ele tem que levar a gente lá, ué. Verdade. Aí ele ganha o restante. Bem, então foram essas mensagens, mas nós também temos mensagens pra vocês, ouvintes do Garocast. Isso, mensagens bem interessantes, por sinal. A primeira mensagem é que nós, do Nação Garou, a gente vai estar no dia 19 e 20 no Clube Nerd em Belo Horizonte, onde nós vamos, a galera do Clube Nerd mandou um e-mail pra gente e nós vamos estar lá, nós vamos vai rolar uma mesa de lobisomem com a gente. A gente ainda não tem certeza de quantas mesas vão ser, mas pelo menos uma, possivelmente 2. Estamos vendo aí a terceira aí com a galera do Clube Nerd, como é que isso vai rolar direitinho, tá certo? Estamos convidando aqui todo mundo, além da mesa do Nação Garou, quem já conhece o espaço lá, vocês tem board game, vai ter HQ de graça, tem uma porrada de coisa lá no dia 19 e 20. O link aí para o evento do Clube Nerd tá aí na descrição do post. Então, vocês de Belo Horizonte e região, quem quiser jogar e ler uma one shot de lobisomem, trocar uma ideia com a gente e, de repente, perder uma partidinha no Munchkin ou coisa do tipo, compareçam lá no Clube Nerd dia 19 e 20 de novembro.
tá certo? Fica no bairro Caiçara. A localização e, enfim, tudo, os maiores detalhes, tá tudo aí no post, beleza? Espero encontrar com vocês por lá. Se não puderem ir nessa data, mesmo assim, vão lá no Clube Nerd. Eu, Chocos e Dentinho, estivemos lá. E o lugar é incrível, bicho. Você pode ir lá jogar seu board game, RPG, um card game e tomar uma cerveja. É muito legal mesmo. Em breve, a galera vai ver um pouco aí do Clube Nerd aí, que nós preparamos um vídeo dessa ida nossa por lá. Ainda sobre coisas já gravadas, nós temos uma outra novidade, né, Chocos? Opa! Vocês já ouviram aí, além do Garocast, A Quebra do Osso, o Gnose Etílica, que acabou de estrear aí com o Ciana da Matilha e o Querido Fenris Beberrão. E em breve está saindo o Teste de Enigmas, que é mais um bloco desses do Garocast, em que a gente está apresentando filosofanças. Adivinhe por quem é apresentado. Por Moar. Mas eu vou sempre estar convidando os próprios integrantes do Garocast e os ouvintes também. E nesse programa a gente vai tentar falar sobre todos os temáticas do storyteller, do mundo das trevas e de RPG de uma maneira geral, ou do que me der na telha também de falar no momento. O foco é dar uma filosofada e tratar desses temas mais profundos e dar uma viajada mesmo nesses assuntos. Isso aí. E além do programa do Pedro, o Pedro faz programa agora. Baratinho, de graça. Tal qual a Bruna Surfistinha, o Pedro agora ele faz programa e lançou um livro. Ai. É o veneno do escorpião. Não. É o fogo de Prometeu. Na verdade, esse livro não é um livro meu, ele é uma coletânea, né, que eu estou participando, lançando um conto. A editora Andros, a organização é da Paola Geometti, ficou um livro muito bonito, cara, e eu estou muito orgulhoso, é a minha primeira publicação assim, em papel, e por isso nós vamos sortear 2 exemplares aqui do Fogo de Prometeu. Exatamente, galera. Então, se vocês quiserem aí ter essa... Ô, Pedro, você vai mandar autografado, né? Claro, pô. Então aí, ó, tem aí o Fogo de Prometeu aí com vocês, e o conto do Pedro vai estar autografado, nós vamos mandar para 2 ouvintes, mas tudo tem regras, né, nessa vida. Pedro, qual que é o nome do conto que você escreveu? Aos meus pés se sentou um Deus. Então, é isso aí, galera. Para vocês ganharem um exemplar do Fogo de Prometeu, tudo que vocês têm que fazer vocês vão mandar um e-mail pra gente, tá certo? E para conectar aí com o teste de enigma, vocês vão ter que responder um enigma. Baseado no título do conto do Pedro, Aos Meus Pés Sentou um Deus, vocês vão mandar pra gente qual Deus e por que, é claro, sentou-se aos seus pés. E aí nós vamos pegar a melhor resposta, as 2 melhores respostas. No caso, o Pedro vai votar em uma, eu vou votar em outra. E nós vamos mandar para os 2 vencedores. Porém, tem um pequeno detalhe. Exatamente. Tem um pequeno detalhe. Esses vencedores só vão ganhar o livro se estiverem inscritos no nosso canal no YouTube. Que o nosso canal no YouTube é Nação Garou. E se tirarem uma foto segurando o livro. Tipo uma selfie. Depois, né, porra? Acabei de... Como é que o cara vai tirar a foto agora, velho? Sem o livro. Não. Depois que recebeu, eu quero a foto do ganhador com o livro, entendeu? Ah, sim. Beleza. Então ainda tem que pagar o chiminagem depois que a coisa estiver feita. Tem que pagar o chiminagem, exatamente. Senão eu vou ficar enchendo o saco na rede social e xingando a pessoa. Então... Brincadeira. Então, só pra repetir, se você quiser ganhar o Fogo de Prometeu, da editora Andros, o livro que tem o conto Aos Meus Pés Sentou-se um Deus, Pedro Ribeiro Nogueira, manda pra gente quem foi o Deus que sentou-se aos seus pés e por quê, e se inscreva no nosso canal para garantir que você vai ganhar um exemplar, beleza? As 2 melhores respostas levam o livro para casa. E para terminar, eu queria só fazer o meu jabex aqui rapidinho. Visitem lá o Caneta Hermética, canetahermética.blogspot.com.br, que além desses contos que eu estou publicando em papel, tem vários outros que eu publico digitalmente também, você já sabe. Exatamente. Depois de visitar, então, o site do Pedro, o Caneta Hermética, se inscreva no nosso canal YouTube, Nação Garou, manda pra gente um Twitter, @Nação Garou, dá o like, curtir na nossa página no YouTube, o Nação Garou,
E sempre que vocês quiserem, mandem Uiva Chocos. Uiva Chocos. E sempre que vocês quiserem, mandem e-mails, sugestões, críticas, enfim, pro naçãogarou@yahoo.com.br. Beleza? Vamos lá então. Tá na hora de guerrear na Guerra da Fúria. Vamos lá então, galera. Bem, para a gente poder começar um pouco a falar a respeito da Guerra da Fúria, acho que, né, todos vocês já acompanham o Garocast há um bom tempo, a gente vem sempre situando um pouco a respeito do que é. Então, vamos falar um pouquinho a respeito disso aí. Não é novidade para ninguém de que o mundo de Lobisomem Apocalipse ele é repleto de outros metamorfos, tá? E que em um determinado momento da história, esses metamorfos eles entram em guerra entre si. E esse momento, né, que é causado pelos lobisomens, ele é chamado de Guerra da Fúria, né? Praticamente todos os livros da White Wolf eles vão tratar em algum momento de guerra ou guerra do alguma coisa, né? A gente vai ter a Guerra da Ira em Demônio, por exemplo, enfim, por aí vai, em que as raças, ou as tribos, ou os clãs, enfim, chame como vocês quiserem, eles vão guerrear entre si em algum determinado momento. E o que acontece no cenário de Lobisomem Apocalipse é que as raças metamórficas, né, todas elas ganharam os seus deveres a partir de Gaia, né? Isso aí está completamente ligado com o cast de número 16 que a gente fez. Cada uma delas recebe o seu mandato e a sua função, mas em que em algum determinado momento da história elas entram em conflito. E esse conflito ele é causado pelos lobisomens. Então vamos começar a partir daí, uma vez que a Guerra da Fúria já está mais ou menos estabelecido o que é que foi. Vamos lá então, galera. Quando foi que aconteceu a Guerra da Fúria? Bom, falar de Guerra da Fúria não tem como também sem falar do Impergium, né? Algumas pessoas falam Impergium ou Impergium. Ou Impergi, que eu já escutei isso. Impergi, né? É porque está altamente ligado com a questão de dominar, e dominar em quantidade. Né? Primeiro, uma tribo, que a gente não sabe quem é, né? A gente vai falar dela depois, se achou mais digna de outras, e aí começou a pensar em estabelecer a supremacia entre outras e depois sobre outras feras. Eu acredito que isso aí veio antes do ano 4000. O ser humano começou a se civilizar. Até porque o livro fala, né? Antes da civilização humana reinar, houve uma civilização de seres que receberam dons de Gaia. Então, a civilização Garou vem antes da civilização humana. E, portanto, essa guerra, tanto do Imperium quanto da Guerra da Fúria, é a passagem para a entrada da civilização humana. Cara, eu sempre achei que ela também aconteceu em tempos imemoriais, que se a civilização humana não estava já se estabelecendo, né, ela estaria para se estabelecer, saca? Mas bem nos primórdios mesmo ali. Porque todas as passagens que eu já li falam que foi numa época assim, completamente diferente do que se sabe de hoje, né, e tal, e que os próprios seres humanos, eles quase não existiam, né? Acho que a civilização humana estava ainda por fixar suas raízes na face de Gaia, pelo que eu entendo dessa guerra. Para complementar o que o Dentinho e o Pena está dizendo, talvez tenha sido a Guerra da Fúria que permitiu, inclusive, quando os garotos já estavam com as suas atenções voltadas para eliminar, brigando com as outras raças metamórficas, ignorou um pouco os humanos, e foi isso mais ou menos que permitiu que os humanos pudessem deixar de ser nômades e fixassem suas raízes em cidades, né, por ignorar totalmente os humanos. Então, provavelmente foi um dos momentos que favoreceu muito os humanos começarem a viver dentro de cidades durante esse momento de guerra. No livro, no Companheiro do Narrador,
né, que inclusive tem ele traduzido pelo Nação Garou, existe uma linha do tempo em que ele trata uma boa parte do tempo como pré-história, né? Isso daí, e aí ele vai falar do Império e coisas do tipo. E tudo isso tá citado nesse momento onde que não existe uma data, vamos dizer assim, fixa, né? Onde uma data que possa ser calculada. Ela explode na Europa após o fim do Império e o livro cita a Guerra da Fúria já com a existência de assentamentos humanos, das primeiras cidades humanas e coisas do tipo, né? Uhum. E é interessante que, se você for dar uma olhada a respeito de Guerra da Fúria no livro de Lobisomem, a Guerra da Fúria ela não é muito bem explicada. Ela vai falar que foi uma guerra em que os lobisomens travaram com as raças metamórficas e mais ou menos é isso daí, né? Eles chamam as raças metamórficas de fera, no singular, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco a respeito do os fera. Então, assim, não é que nós somos um bando de analfabeto que não sabe conjugar uma coisa com a outra, mas é a maneira como o livro trata, tá joia? Praticamente qualquer pessoa que aparece no programa do Faustão, né? O cara sempre fala, né? Esse aí é fera, meu. Então, vai ficar aí a referência aí. Nossa! Que bosta. Eu citei Faustão num Garowcast. Uma outra parada legal que o livro fala, Chocos, é que os Garou se auto-chamavam de Garou. E por isso também começaram a nomear as outras tribos como fera, simplesmente como fera. Né? Isso lembra muito aquela questão, por exemplo, quando os romanos começaram a dominar a Europa, e aí eles encontraram um arquipélago e pegaram o primeiro grupo de bárbaro e falaram, como é que vocês chamam? Se chama grego. Ok, então todos aqui desse arquipélago vão se chamar gregos. E, na verdade, os gregos foram fundados pelos helenos e não por esses bárbaros chamados gregos. É uma visão unicentral, né, unilateral do outro. Foda-se se o outro tem 9 caudas, se o outro tem pena, foda-se. É fera, tudo é fera. Tudo né? Tá ligado? Quem ganha a guerra conta a história. Exatamente. E aí tem aquela coisa, né, que da mesma forma que os gregos chamavam todos os outros povos que não falavam grego como bárbaros, os romanos vão falar que todos os outros povos que não falam latim são também bárbaros. A associação, ela tá um pulo, né, de você falar que os lobisomens chamavam todos aqueles que não eram Garou de fera, né? Você já tá ali colocando todo mundo no mesmo grupo, né? E o livro de Lobisomem é interessante a maneira como é que eles tratam a Guerra da Fúria, que eles falam o seguinte, que em um determinado momento que os lobisomens ou eles não conseguiram controlar a própria fúria, ou que eles tentaram simplesmente impor as suas vontades, e a partir disso daí a Guerra da Fúria simplesmente começou. Mas isso é o que diz os livros de Lobisomem, né? Mas aí, para saber de vocês, por que acontece, então, a Guerra da Fúria? Por conta da nossa boa e velha ubris, que todo garoto tem. Que acha que é o fodão, resolveu falar que os outros não estavam fazendo o trabalho deles, achou que podia abraçar o mundo e fazer o papel de todo mundo, e falou assim, então, você não tá fazendo seu papel aí, pode deixar comigo que eu faço. Aí começou a matança generalizada. Eu não concordo por completo, não, mas de fato a linha segue o raciocínio. Os lobisomens, eles têm não sei se auto-alcunha de como xerifes de Gaia. Então são eles que vão lá cobrar o caderninho quando a coisa não tá funcionando. O grande problema... Cobrar o caderninho. O grande problema... sacanagem, né, velho? O grande problema é que teve uma galera que simplesmente não tava dando por cima aí, o pessoal achou que tava... o lobisomem achou que também poderia ser uma afronta ou um problema também para eles, então eles simplesmente escolheram eliminar o problema. Eu não acredito que foi a Guerra da Fúria, ela é literal, ela não é um surto de fúria solta de lobisomem, pelo contrário, ela foi muito bem pensada. A diferença é que os bucha de canhão que fizeram o banho de sangue acontecer, entendeu? Mas isso aí
foi feito até para parecer que saiu do controle, mas eu não duvido que tenha sido saído do controle. Aham. Eu acho que foi uma mistura das duas coisas, Pena. Eu acho que tem esse lance da fúria aflorar e virar uma carnificina mesmo. E sobre poder também, uma coisa política. Sabe? Às vezes tá ligado também já a isso. É uma questão de poder. Desde sempre os presos de prata foram filhos da puta, então pode ser que desde sempre os filhos da puta fizeram o que os filhos da puta fazem, filha da putagem. Então tem a fúria, tem uma questão política, tem uma questão de os caras não estão fazendo o papel deles, sabe? Sei lá. Pra mim foi uma cagada desde sempre e o culpado dessa cagada são os presos de prata. E pronto. O que tá ligado com o que você falou no Garocast de número 1, né, Júnior? Número 1, exatamente. Eu acho que eles orquestraram essa porra toda. Lembrando que nessa época eles não eram doidão, fraga. Eles não eram, tipo, megalomaníacos, os megalomaníacos da Rússia caída da cortina de ferro, sabe? Depois da Guerra Fria. Eles eram sãos, entre aspas. Aham. Tipo assim, quem são... Presta atenção, quem são consciência fala assim, gente, cada um desses bichos tem um papel. Quem deu esse papel foi a mesma pessoa, aspas, a mesma encarnação que nos deu o papel. Nós somos os guerreiros de Gaia, um é a memória, outro não sei o quê. Não, vamos fazer o seguinte, eles não estão cumprindo o papel deles, vão matar eles tudo. Talvez tenha sido isso, os caras... Mas eu acho que quem orquestrou isso foram eles. Aí vem a parada da fúria. Rolou a matança generalizada por causa da fúria. Eu concordei um pouco com isso também. Concordei um pouco com isso. Eu acho que Sim. E acrescentei, além da fúria, além de uma questão política e tal, a filha da putagem. Então. O que o livro, né, em especial aí o Changing Breeds, né, do W20, o que ele fala é muito isso que vocês estão falando, que os lobisomens, né, eles eram, vamos dizer assim, eles eram os senhores da humanidade, né, essa coisa toda dos defensores de Gaia, e eles se entendiam como os guardiões de tudo. Só que em algum momento eles interpretaram mal o papel deles, vamos dizer assim, e ao invés de simplesmente guardiões, eles começaram a se entender como senhores da humanidade. O que fez com que eles queriam que todo mundo simplesmente reverenciassem eles como senhores, né? Se submetessem, exatamente. E aí agora olha lá, hein, o Senhor da Sombra, eu tô isentando os presos de prata de culpa neste momento. Calma que a culpa vai chegar lá. E que aí eles... e que aí, através dessa tirania, eles começaram é o que diz, de novo, né? Não sou eu quem tô falando, baseado no livro. Que eles começaram, então, a combater toda e qualquer possível interferência a essa tirania. E que as tensões foram aumentando até que os lobisomens, os líderes dos lobisomens, leiam-se presos de prata, eles começam a dizer que os outros fera, eles são desnecessários. Uma vez que nós estamos controlando a humanidade, então, assim, eu não preciso de ninguém para lembrar daquilo, vamos dizer assim, no caso dos Mocolé, por exemplo. Então, uma vez que eles são desnecessários, eu deveria ter os direitos em cima desse cara. E aí o pau começa a quebrar. Tá certo? Olha a presunção dos caras. Exatamente. É uma das coisas que eu acho mais legal em Lobisomem, o Apocalipse, é que praticamente tudo que existe em Lobisomem, todos os problemas que existem, eles foram causados pela própria raça. E que hoje tenta reverter todo o histórico, né? A galera vai travar uma batalha perdida, porque eles começaram a perder essa batalha lá atrás, sacou? Quando o mundo foi criado, os caras começaram a se fuder. Por quê? Porque eles tomaram as decisões erradas. Tá certo? E aí, o lance dos presos de prata é curioso porque tem uma história a respeito dos presos de prata serem os lobos que eles conhecem o segredo da vida após a morte, né? E, na verdade, as lendas contam que quem conhecia esses segredos eram, na verdade, os Gural. E os presos de prata chegaram lá e falaram assim, a gente quer saber esse segredo. E os caras falaram assim, não, eu não posso te contar, porque você é um irmão, vamos dizer assim, você é um irmão mais novo, você é imaturo, você é muito imaturo. Não tem sabedoria, né? Isso.
Isso, exatamente. Aí os caras falaram, velho, você vai me contar esse segredo ou eu vou te estripar. Assim, feito, os Presos de Prata começam a lutar contra os Gural. E isso é uma coisa que tá no livro dos Presos de Prata, tá bom, gente? Então, de novo, não é só o Senhor da Sombra querendo criar polêmica. E aí, a partir disso, os Presos de Prata, então, eles convocam a Guerra da Fúria, porque os Gural são nossos inimigos. As outras raças se voltam contra eles. E então, agora a gente é inimigo não só dos Gural, mas a gente é inimigo de todo mundo. Simba, todo mundo. Ô, Chocos, eles chegaram a aprender algum segredo? Porque eu sei que o Gural tem 2 segredos. Um de voltar da morte e um de curar ferimentos, assim, incuráveis. É o papel deles. É o papel deles, como... Sim, mas eu digo assim, os Presos de Prata chegaram a aprender... Sim, né, tem até um campo dos Presos de Prata, que é o sacerdócio de Marfim, que é capaz de fazer coisas do tipo, né? Eles visitam as Shadowlands lá, né? As terras dos mortos e tal, tudo. Então, é dito que o primeiro lobo, né? O lobo originário do Preso de Prata, o primeiro deles, ele conheceu o segredo da vida após a morte, mas quando você vai checar a informação com os outros, o outro material, você vê que, na verdade, esse cara ele não sabia, ele nunca foi imbuído desse poder, assim dizem os Gural. Esse poder foi tomado, esse poder foi adquirido de maneira bruta. Uhum. Olha só que presunção dos caras, né? Os curandeiros de Gaia não vão nos ensinar isso, então eles não são mais necessários, nós vamos matá-los. Olha a presunção dos caras, né? Aquela coisa tipo assim, velho, você pode ir lá ressuscitar nosso rei? Não posso. Você pode me ensinar a ressuscitar o nosso rei? Não posso. Por que não? Então você não é útil. Não, então eu vou te dar porrada até você me ensinar essa porra. E na hora que eu te der porrada, você me ensinar, eu não preciso mais de você. Parece uma forma de aprender dom. Mas é uma coisa mais ou menos do tipo, né? Tipo assim, né? Então, se você não me ensinar, no caso de pressionar um espírito pra te ensinar dom? Mas se tratando dos Presos de Prata, é um pouco mais. Dos Presos de Prata, é um pouco mais do que isso, né? Tipo, eu tenho lá minhas dúvidas se os caras estavam só nesse lance, se você não for me ensinar, eu vou te matar. Eu queria que os caras também se curvassem, não há dúvida disso. Tem toda a coisa de que eles queriam também os outros centros de poder, né? Os Gural, eles não possuem caernes como os Garou conhecem, mas os Presos de Prata queriam os locais de poder dos Gural e os locais de poder dos Bastet, os locais de poder de todo mundo, porra. Isso é o que manda nessa porra. Nós estamos nos entendendo como a raça, vamos dizer assim, suprema, e eu sou o líder dessa raça, eu quero a porra toda, eu quero direito a tudo, eu quero saber de tudo. E se você não me entregar esse conhecimento, eu vou te dar porrada. Muito sábio. Muito sábio. É tão sábio que os Crias de Fênix, que são os guerreiros dentre os guerreiros de Gaia, eles se arrependem. Se arrependem assim, eles sabem que fizeram errado. Eles viram pro outro e falam, bicho, deixa eu te contar, fizemos errado, mas só que é o seguinte, não tem como voltar atrás, então foda-se, bola pra frente, sacou? Mas eles entendem que seguir os Presos de Prata nessa empreitada foi uma bosta, sacou? Isso eu tô falando dos não sábios de Gaia, os que são os brutões de Gaia, sacou? E aí, o que vocês acham, né? No final da história, todos os Garou acabam vencendo a Guerra da Fúria. Por que vocês acham que os Garou venceram a Guerra da Fúria? Por algum motivo em específico ou pelo simples fato de que o jogo chama Lobisomem o Apocalipse e não, sei lá, Bastet o Apocalipse? Eu não acho que foi por isso, não. Eu acredito... A Guerra da Fúria, ela vem pela própria lógica. É como se a gente fizesse assim, uma civilização tivesse apenas um tipo de arma, ou melhor, várias civilizações tivessem apenas um tipo de arma, e uma última civilização fosse dominante sobre elas e tivesse uma arma muito mais mortal. O nome da guerra chamaria Guerra da Arma Muito Mais Mortal. Entendeu? A comparação, por exemplo, tipo, a Guerra da Fúria foi vencida por nós, Garou, porque nossa é a Fúria, velho. Se a gente teria... Game of Thrones aí, que nossa é a Fúria, né? sobe o tema. Mas não, velho, porque, tipo assim, os caras entraram pra uma guerra em que só eles sabiam eximiamente lutar com uma arma que somente eles eximiamente têm, sabe? Você imagina aí os surtos da Guerra da Fúria aparecendo pras cortes bestiais.
sei lá, na figura dos Khan, né, os homens tigre na Ásia, e aí, do nada, aparece um surto ou uma matilha de Garou completamente destruída em fúria e espalhando sangue para todo quanto é lado. Não é só o fator surpresa, não é só o fator violência. A guerra pertence à tática do nome da guerra. Então, os Garous, assim, venceram no conceito, mataram mais, mas todos perderam. Mas eu acho que eles prevaleceram ali porque eles, como já foi dito várias vezes, eles são os guerreiros de Gaia, eles foram criados para lutar, né? E Sim. além disso, tem toda a questão do lobo ser uma criatura que quando ele tá lutando, ele luta em conjunto com os outros. Isso. Né? Então eu acho que ali rolou uma união entre as matilhas e tudo, e pela força dos números, eles conseguiram dizimar as outras. Porque você não vê as pessoas um bando de ursos, né, lutando, porque se fosse uma matilha de Garous contra um bando de ursos, se os ursos fossem animais sociáveis como os Garous. Sociáveis, né, coletivos, como os lobos, porra, não tinha como os lobos vencerem. Então, mas esse é um erro que as pessoas acabam cometendo. Elas, quando você fala da guerra de Garou contra alguma tribo fera, eles pensam no tamanho do animal. Ah, um tigre e um lobo. Não é um tigre e um lobo. É uma matilha contra alguns tigres, no máximo 3. Entendeu? E essa matilha é extremamente treinada entre si. Imagine que você tem um grupo de amigos que você convive com ele há 10, 15 anos, em comparação com a matilha, a sensação é como se eles vivessem 40 anos treinando a mesma coisa todos os dias. Então o link, a conexão, a sincronia entre eles, tanto nos momentos simples quanto mais difíceis, são destruidores. Naquela época, quando os Garous eram mais abundantes, imagina uma matilha de 10, 12 Garous, sacou? Tipo, os caras têm fúria, eles não são só lobos, eles são uma coisa diferente com uma fúria muito poderosa. Então, as matilhas provavelmente eram eu não sei se diz isso no lobisomem, mas só que eu imagino que antigamente as matilhas eram formadas compostas por número maior de integrantes. Então, e os próprios dons deles, né, cara, prevalecem no combate. Exatamente, sabe? Tipo, então os caras eram seres que sabiam as táticas de combate, tinham uma fúria queimando dentro deles que é muito poderosa. Fazer 2, 3 ataques no turno é um absurdo. Falando em termos técnicos. Falando em termos de bolinho quadradinho, pelo amor de Deus, sabe? Agora você imagina 12 lobos fazendo isso. Acabou, bicho. Não tem como, não tem um animal grande. Eu acho que é isso mesmo. Você tem aquele período a gente estava falando sobre matilhas grandes no Idade das Trevas, o lobisomem. As matilhas são enormes, cara. Você tá falando de matilhas de 15, 20 Garou e geralmente de uma tribo só. Então, o dom, cara, ele era sequencial semelhante, a conexão era muito mais intensa. Exatamente, era sinérgico. Sim. Exatamente. Então, quer dizer, imagina, que hoje em dia a gente joga Lobisomem Apocalipse, no tempo atual, então uma matilha de 3, 4 Garous, sacou? Tipo, mas antigamente era muito grande, velho. Devia ser um absurdo enfrentar uma matilha dessa. O Lobisomem Apocalipse, Idade das Trevas, é como jogar. É como ir o almoço domingo na casa da avó, tá ligado? Tô ligado. Eu entendo isso dessa maneira também, como vocês estavam falando, né? Que eu acho que o grande trunfo dos lobisomens em vencer as outras raças é a força da matilha, né? O fato de caçar em conjunto e, né, a gente tem o papel deles como guerreiros e toda essa coisa que era uma unidade muito mais centralizada na tribo. Então, de certa forma, a matilha ela era praticamente um expoente de uma tribo, né? Se a gente for pensar assim, onde você vai ter os dons e tal, essa coisa do tipo. Mas, além disso, tem uma outra coisa que eu gosto na minha cabeça, funciona, que é o fato de que, assim, lobo, a não ser que na América do Sul, você tem tudo quanto é lugar. É verdade. O que é diferente quando a gente está falando de, sei lá, dos Bastet, por exemplo, onde eles vão ser divididos em tribos. Essas tribos elas têm os seus locais preferidos e tal, mas sei lá, na Europa tem um determinado tipo de Bastet e só.
E na hora que esses Bastet fossem enfrentar os outros lobisomens, eles vão ver que, tipo, beleza, então esses lobisomens brancos, eles podem fazer isso. Só que aí, a próxima vez que o cara for enfrentar outros Garou, não são mais os lobos brancos que têm determinados tipos de dom. Ele tá enfrentando uma outra criatura, praticamente. Saca? Porque vai ter outro tipo de cultura, vai ter outro tipo de filosofia, vai ter outro tipo de bênção espiritual, essa coisa toda. Então essa pluralidade dos lobisomens, por assim dizer, em um único território, né? Que é diferente, de novo, né? Do caso dos Bastet, eu acho que isso configura uma vantagem muito grande, saca? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é uma coisa, tipo assim, porra, você está enfrentando o mesmo inimigo que ele pode ser, no caso, né, vamos falar aqui das 16 tribos, mas que ele pode ser, ele tem 16 forças diferentes, e ainda assim ele é o mesmo inimigo. E ele tá no mesmo lugar. Porra, que porra é essa? O que você vai fazer? Correr, bicho. Se esconder. Que foi o quê? Mas se você correr, eles vão te caçar, então. Não, mas foi o que aconteceu, né? A gente vai lembrar que foi o que aconteceu, por exemplo. Com a guerra definida pro lado dos Garou, né? a gente vai falar isso mais pra frente, eu acho. Com a guerra definida pro lado dos Garou, né? Os homens corvos subiram pra cima das suas montanhas, onde os Garou não conseguiam segui-los, entendeu? Porque os lobos não conseguiam subir as montanhas. Então eles acabaram se escondendo, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, eu fugi. E é interessante porque o livro de Lobisomem, ele fala sobre a Guerra da Fúria e pode ser que isso tenha um tom um pouco épico, saca? Que é uma guerra. E na hora que você vai ver o livro dos Changing Breeds, eles não tratam aquilo como uma guerra, eles tratam aquilo como um genocídio. Tipo, uma chacina. Exatamente. O que aconteceu não foi uma guerra, a gente não escolheu lugares, não teve tratados de guerra ou qualquer coisa do tipo. Não, o que aconteceu? Eles caíram sobre a gente e saíram matando a gente. Chocos. Dá pra entender de uma forma bem simples. Os conflitos norte-americanos na Palestina. Ou melhor, no Iraque. Por incrível que pareça, né? Esse espelho para entender a Guerra da Fúria demorou 20 anos pra gente poder entender ele no reino real nosso, né? Havia uma nação se achou superior a outra, viu que os povos de outra nação ou não tinham utilidade ou possuíam algo de utilidade para a primeira nação, no caso do petróleo, por exemplo, e aí, cara, eles invadiram a segunda nação e dizimaram os caras. Entendeu? Assim, não é que vai acabar com todos, como algumas raças metamórficas acabaram, mas simplesmente porque uma nação odeia a outra por alguns princípios. Princípios de aparência, princípios de localidade, princípios de cultuar, e isso levou eles a uma desgraça superior, entendeu? Perfeito. É uma coisa mais ou menos do tipo. Não chega a ser uma guerra. A gente, hora nenhuma, nós concordamos que estaríamos em guerra, né? Você simplesmente resolveram que vocês vão matar a gente. Os americanos falando da guerra do Iraque e os iraquianos demorou um tempo. Eles falaram então é guerra, né? Porque até então eles... Entendeu? Eu acredito que depois os fera tenham falado, não, velho, é guerra... Tem que ter refúgio, tem que ter estratégia, vai dar merda, sabe? Como eu falei, os Garou não atacaram ao sangue no olho, a faca no dente. Tinha gente já pensando em como dizimar, onde se reuniam, de certa forma. E aí uma hora os fera falaram, não, velho, então é guerra mesmo. E aí é guerra. E aí esses conflitos, eles vão ser gerados, né? E acaba que eles terminam só quando os Garou, eles acreditam que as outras raças metamórficas ou elas estavam mortas ou elas se submeteram às vontades dos Garou, né? E só que quando isso acontece, os Garou, eles ficaram tão distantes do papel que eles tinham com a humanidade, né? E perderam muitos, né? Não é achar que simplesmente ganhamos e foda-se, eles perderam muitos membros e que aí, com isso, a humanidade ela acaba se libertando, vamos dizer assim, do controle dos lobisomens, né? Porque agora você tinha humano pra tudo quanto é lado
uma vez que esse controle populacional e, enfim, toda a parada do império, essa coisa toda, ela não podia mais ser feita, até pela uma situação de números mesmo, né? E aí, enfim, toda a merda vem acontecendo de lá pra cá. Foi o que eu disse no começo do cast, mais no começo do cast. Com a atenção dos lobisomens voltada pra guerra contra os fera, eles acabam ignorando os humanos, né? Sim. Aí os humanos, é precisamente isso. Aí os humanos, eles acabam crescendo mais, procriando mais. Eles não vivem muito tempo, mas se procriam muito rápido. Aí eles arrumam novos assentamentos, se dividem em outras tribos diferentes, em outros grupos diferentes. E quando os lobisomens falam assim, ganhamos uma guerra, beleza, tá bom. Os fera estão fugindo, bacana, todo mundo vão brindar que bateu os canecos. Aí olha pra trás, tipo, fala, nossa, nós somos um número tão pequeno agora, sacou? Comparado com os humanos. Como é que nós vamos fazer a partir de agora, né? Tipo, como vamos fazer o controle populacional? Fazer um segundo Imperium, né? Inclusive, isso é um tema de narrativa, viu? Num futuro bem próximo do nosso, uma proposta de algumas tribos que começariam a se corromper diante da grande matança, um segundo Imperium. Até porque não houveram 2 guerras mundiais. Sim, mas houveram também 2 guerras da Fúria. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Só que, né, já que eu já mencionei, vamos lá. Só que a Guerra da Fúria, ela não acaba nesse momento, né? Os Garou, eles acabam, eles estabelecem isso entre os Galliard, que esse foi o fim da Guerra da Fúria, só que ela não acaba. Os livros, eles mencionam algo a respeito da Guerra da Fúria, vamos dizer assim, 2.0. E aí, as tribos europeias, elas vêm para as Américas, e ao chegar aqui, elas descobrem outras raças metamórficas, né? A gente vai falar tudo com mais detalhes. A gente sabe que teve raças metamórficas que elas fizeram alianças com determinadas tribos e coisas do tipo, outras que simplesmente elas se ausentaram da Guerra da Fúria, com o exemplo dos Roqueia. Mas isso daí vai ficar guardado para um cast destinado às raças metamórficas, tá joia? Enfim. Elas chegam aqui e encontram outras raças metamórficas e aí, meu irmão, sangue rola pra tudo quanto é lado, né? Na cabeça de vocês, não só quando eles chegam aqui, mas desde o princípio, esses metamorfos, né, eles foram vistos como, vamos dizer assim, inimigo, todos eles pelo mesmo motivo? Nessa Guerra da Fúria 2, sim. Ótima pergunta. Vamos dizer que na Guerra da Fúria 1 é aquela coisa do tipo, olha, eu sou melhor do que você e eu posso fazer o seu trabalho. Ou ainda assim, você não quer me dar informações a respeito do seu trabalho e sou eu quem estou lutando a guerra. Sim. E a respeito da Guerra da Fúria 2? Então, a Guerra da Fúria 2, ela é comparada com a Guerra dos 100 Anos, cara, né? Por final, os caras não sabiam pelo que estavam mais lutando. Ou eles caem em estereótipos. Não é Garou, vão matar. Mas não sabe esse princípio. Aí a gente pode falar muito de confrontos ideológicos que existem hoje no mundo, né? Eu seria até mais delicado em falar sobre, por exemplo, questões ligadas com racismo, ou mesmo vertentes de nazismo, ou coisas do gênero, né? Que as pessoas caem em grande generalização e odeiam por natureza. Né? Digo, odeiam no conceito assim, o neonazista hoje ele tem um pacote, né, de ideologias que ele não sabe a densidade demográfica, a configuração geográfica, econômica ou social da origem dessa ideologia. Ele simplesmente odeia porque ensinaram para ele que os itens a serem odiados são odiosos. Entendeu? Não, eu tô pensando aqui ainda, cara. Por que você acha que quando a galera chegou aqui na América... Porque aí a Guerra da Fúria ela acaba, né? Ainda na pré-histórica. Aí nós estamos falando de sei lá quantos mil anos depois. E em 1500 a gente tem a Guerra da Fúria 2. E por que a Guerra da Fúria 2 ela continua? Então, é isso que eu tô pensando, cara.
Talvez seja porque, se a gente lembrar as invasões europeias do continente americano, por exemplo, a gente vai concluir que era uma guerra por terra, por possessão de terra, por possessão de caernes, por possessão de... Não digo de riquezas, não, porque eu não sei se todos eles estavam ligados à riqueza, mas acho que com relação ao poder espiritual também. Submeter uma outra raça, nós somos um número maior, mais organizado, já tem uma certa organização nessa época, um número maior, mais organizado, e nós vamos chegar nessa terra, os caras têm lá os seus locais de poder, eles têm um número pequeno, não conseguem defender os locais de poder, então vão tomar deles. Sacou? Talvez tenha muito a ver com isso também, o que está diretamente relacionado à invasão europeia com relação aos humanos. Né? Na verdade, cada um de nós, às vezes, pode ter o risco de dar uma justificativa semelhante à das nossas próprias tribos. Né? Igual eu já vi uma vez o Chocos falar assim: você vai num cairn, os caras não estão tomando conta do cairn, não estão alimentando ele com gnose, ou enfim. Velho, vocês estão fora, deixa eu ensinar como é que é aqui. E agora é tudo nosso. Bom, pode ir embora. E ao mesmo tempo você tem uma outra tribo que simplesmente vai chegar e falar: não, isso aqui tá errado, e se vocês nos permitirem, a gente pode liderar vocês até certo ponto. E ao mesmo tempo, essas duas tribos que tiveram, nesses dois exemplos, tiveram os seus cairns invadidos, elas podem reagir tanto de forma neutra, não pacífica, neutra, quanto violenta. E aí, cara, sobra pra todo mundo do mesmo jeito. Eu não sei se eu tô falando, quando eu falo dos cairns, eu não tô falando só dos fera das Américas de uma maneira geral. Né? Tô falando dos outros Garou das Américas, que também sofreram muito nessa guerra. Né? Então, não pode ser só cairn, pode ser algum conhecimento diferente, algum tipo de aspas, tecnologia que eles não têm. Bom, as terras em si já são motivos de cobiçadas, para ser cobiçadas, então. Dentinho, você chegou a alguma conclusão? Não, eu concordo com o que foi dito aí. Não vou me alongar muito nesse assunto. Tá bom. Para fazer uma veia bem tribal, né? Todo mundo sabe a minha grande preferência pelo Senhor das Sombras, mas eu concordo muito com o que eles falam a respeito da Guerra da Fúria no livro deles, cara. Saca? Que eles falam o seguinte, eles mencionam duas coisas. Uma que é importante lembrar, que os Senhores das Sombras eles são responsáveis pela extinção dos Camazote, que são os homens morcego, sem ser o Batman, que eles saem matando a galera toda ali na América Espanhola, vamos dizer assim. Mas eles mencionam duas coisas. Uma é que a Guerra da Fúria nunca acabou. É como se praticamente o inimigo tivesse acabado ali na Europa, entende? E aí na hora que eles chegam aqui, continuam existindo raças metamórficas e tal tudo, novos cairns, né? O que vai confluir um pouco aí com essa ideia aí que vocês estavam falando de territórios, segredos e proteção proteção de Gaia, por assim dizer. Mas nunca houve uma cerimônia, nunca houve sei lá, né, uma convenção de Genebra, talvez, para virar assim e falar, olha, a Guerra da Fúria acabou. Que bosta. Então assim, eles inclusive, os Senhores das Sombras inclusive falam que eles foram os únicos lobisomens que de fato cumpriram com a Guerra da Fúria. Que não, então nós vamos matar todo mundo. Esse é o mandato, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos matar todo mundo. Que horas que isso vai acabar? Porra, se isso nunca acabou, é isso que a gente tem que fazer. Acabou lá na Europa. Acabou lá na Europa porque não tinha mais inimigo. Eu cheguei aqui, tinha inimigo. E, além disso, tem uma coisa que eu acho muito, muito legal, que eles chegam por aqui e aí você tem os homens morcego, né, os Camazote, como eu já disse, e os Mocolé. Os homens dragão e tal, tudo, etc. E, porra, o que é da Wyrm? A Wyrm, os lobisomens não entendem a Wyrm como serpente. Você chega lá, você tem um homem que vira serpente, cara. Então, pros Senhores das Sombras que chegaram aqui, os Mocolé e os Camazote, eles eram faces da Wyrm. Peraí. Essa é a sua justificativa desgarrada para dizer por que os Mocolé viram? Você tá falando o nome da sua tribo? Velho, chega, cadê?
Não, faz sentido. Agora, não, eu não estou eu só fiz um justificando. overact aqui só. Eu só... Pode falar. Não, Chocos, peraí, é brincadeira. Eu só não acho assim que os lobisomens encaram tudo quanto é calango quanto é o Irma. Não, é claro que não, velho. Não é por aí afora que... Não, claro que não, mas presta atenção. Presta atenção. A história já preparava um espaço para que isso aconteceria. Até porque o totem dos Camazotz, o espírito dos Camazotz, o morcego, ele vai pactuar-se com a Wyrm, né? Pra estar completamente chocado com o genocídio. Com a destruição, né, cara? Dos Camazotz. Caramba, dos homens morcegos, esqueci o nome. Esse fera. Desse tipo de fera aí. Não, mas aí olha só, não é que eu esteja me justificando, essa é a justificativa que é apresentada, inclusive, no livro revisado da tribo dos Senhores da Sombra. São os Senhores da Sombra se justificando. Não, é porque eu tô falando, tá falando em nome das... Sim. Isso são eles se justificando. Só que é uma coisa que, pra mim, eu não tô falando que tá certa, tá bom? Só que pra mim faz muito sentido, porque uma guerra que aconteceu na pré-história, os caras chegam há 500 anos atrás, então assim, olha o espaço de tempo, eles chegam numa nova terra, e eles veem os caras, né, eles veem outros metamorfos, esses humanos, eles assumem o que pra eles, né, eles entendem como formas da Wyrm. O que a gente vai fazer? Nós vamos conversar com esses caras? Vamos lembrar que nós estamos falando da tribo dos Senhores das Sombras. Não, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar esses caras. Então, uma das justificativas que eles tiveram era que hoje eles entendem os Mokolé, eles entendem os Camazotz, tem um campo dos Senhores das Sombras que quer trazer o morcego, e conseguiu, inclusive, trazer o morcego como um totem de Gaia, né? Só que, naquela época, eles entendiam essas raças como raças da Wyrm. Eles nunca tinham ouvido falar daquela porra. Mais uma vez, se a gente fizer uma correlação com a história humana, como a gente estava fazendo sobre a invasão europeia das Américas, a gente vai concluir que isso acontecia com outros povos, povos, por exemplo, que eram de uma determinada religião, etnia, vinham determinados pagãos, exatamente, vinham os pagãos lá, aquele povo que cultuava um tipo de coisa diferente e falava, não, isso é coisa do nosso inimigo, então vamos matá-los. Sim, perfeitamente. É um tipo de filosofia, vamos dizer assim, completamente nazista, né? O cara não é igual a gente, nós vamos matar o cara. Difere um pouco assim, a gente não tá matando o cara pra ficar mais forte, mas enfim, é uma ideia bem do tipo. É uma ideia muito supremacista. Muitos exemplos. Na história humana, inclusive dessa época, a gente vê muito isso se repetir em outras ocasiões. Justificável, sim, do ponto de vista deles. Porque essa ideia... Sim, exatamente. Não quer dizer que sejam justificados do tipo correto. Está correto. Está justificado. Do ponto de vista deles, então. É o que você disse. Eu acho também. Chocos. Diga. Essa ideia de propor lei, vou usar o termo aqui, tá muito perigoso nos dias de hoje, né? Essa ideia de propor lei e ordem, né? Ele vai de duas configurações, tá? Primeiro, de maioria numérica, e aí quando a gente fala isso, a gente sabe que a matilha Garou, ela é algo indiscutível, violentamente indiscutível, né? Até porque não existe covardia quando se está em matilha, né? Uma coisa é você brigar de 5 contra 1, outra coisa é saber que esses 5 são uma matilha, eles estão sempre juntos. Cara, você só deu a grande besteira de brigar com um dos 5. Não existe covardia quando estão em matilha. E o segundo ponto é o poder de quem grita mais. Entendeu? É o poder de quem lança maior a sua própria ideia. Pode ser até um número menor, né? Vamos dizer, se você comparar todos os Garou no período da Guerra da Fúria, em comparação com todos os Fera que existiam, a comparação é violenta. O problema é de quem se acha mais, é quem se indica mais, quem grita mais. E isso nós vimos hoje em dia, nós vimos no cenário político brasileiro, né? Você tem uma massa gigantesca apaixonada com a presidente deposta e você tem um grupo que simplesmente resolveu gritar mais forte, porque tinha acesso às mídias, acesso à nossa imprensa brasileira, e definitivamente impuseram a sua vontade.
e sem tomar partidos políticos aqui, até porque Dentinho já sabe como é que eu converso e tal, vai muito a ver com essa Guerra da Fúria. Não, Dentinho sabe, a gente falou sobre liberalismo quando fomos em Ouro Preto, foi muito bom. E a ideia é essa, entendeu? Não é só quantidade numérica, mas é quem consegue eu vou usar se achar mais, mas assim, se impor mais. Fazer o mau barulho. Meter o pé na porta, fazer o barulho maior. E aí, nesse conceito, até aqui na América do Sul, até aqui na América, funcionou. Porque você vem de fora com uma outra tecnologia, com outro sistema, com mais humanos à sua disposição, pô, você veio boiando na água, velho. Não é assim, entendeu? Só para terminar a minha participação nesse tópico, eu estou fazendo desde sempre uma correlação à invasão europeia e os povos nativos. Se a gente pensar o que aconteceu com os povos nativos na história da humanidade, é um reflexo direto do que aconteceu com a história dos Fera aqui nas Américas. Os caras chegaram lá, quantas civilizações inteiras sumiram por causa dessa dominação direta. E riquezas e conhecimentos, né, porque eles tinham conhecimentos muito avançados em algumas áreas, inclusive os astecas e tal. O que aconteceu com tudo isso? Eu estou fazendo desde sempre essa correlação, porque o lobisomem, ele tem o mundo das trevas, não só o lobisomem apocalipse, mas o mundo das trevas, ele tem uma certa sensibilidade de tentar transformar os acontecimentos do plot, os acontecimentos fictícios, e conseguir encaixar isso com as coisas que acontecem na vida real. Então, pensar na Segunda Guerra da Fúria é pensar de fato na invasão europeia das Américas. Sem dúvida nenhuma. A gente vai ver tudo se desenrolando, tudo acontecendo, só estudando a invasão deles. É claro que no mundo do plot há outras justificativas para os caras terem feito isso, mas só que só utilizando a história humana dá para entender bastante o que aconteceu. Eu ainda bato na tecla da própria Ubris, que vem só para fortalecer esse argumento que todo mundo já expôs. Tá? Chega aqui, né, vê um negócio completamente diferente, eles chegam com todo um aparato tecnológico bélico e ideológico que eles vão falar assim, olha só, o pessoal aqui é diferente da gente e nós somos melhores. E pronto, impuseram a vontade deles. Certo. E aí, então, a gente tem todo esse genocídio, né, pelas garras dos Garou, seja aqui na América ou num contexto mais eurocêntrico, assim por dizer. E quem são os sobreviventes da Guerra da Fúria, né? Quais são a situação atual desses outros metamorfos? Do Witcher, eu posso dizer que sempre existem 100. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A gente mencionou já no cast de número 16 quais são as raças metamórficas e quais as raças que elas deixaram de existir, que no caso são os Grond, os Apis e os Camazotes. São as 3 raças que foram extintas aí na Guerra da Fúria. Mas como que estão as outras raças? Como que vocês entendem isso funcionando? Existem territórios completamente dedicados a essas raças? Existem territórios onde a Guerra da Fúria ainda existe? Como é que é isso daí no cenário, no Garouverso de vocês? Eu, geralmente, quando narro, eu falo para as pessoas o seguinte, para os jogadores o seguinte, tem locais na Umbra que são mais seguros do que locais onde estão Fera. Eu poderia resumir assim, né? Porque você não sabe qual versão da história eles guardaram, você não sabe que tipo de armadilha te espera, você não sabe se eles guardaram uma história, né, não só a versão do vencedor ou dos perdedores, mas se eles guardaram uma versão distorcida. Você pode chegar num local e encontrar um grupo que você esperava que fosse te odiar e simplesmente tem um respeito, tem um terror e um medo muito grande, e você não vai conseguir nada com eles, nem a benevolência deles por conta do fator medo. Então é algo complicado de se pensar, né? Claro que você pode cair em coisas irreversíveis, como a tribo dos Ananase, né? Essa é a minha visão. Depois de milênios de guerra, a situação deles é uma, eles estão fodidos. Depois de milênios sendo perseguidos, depois de sendo caçados como animais, porque eles são animais,
em certo sentido, eles estão fundidos, ressentidos, seus números são muito pequenos, não é? E é isso, dá para imaginar que eles... É claro que um filhote de garou pode chegar ao posto 5, pode se tornar um ancião e nunca ter visto. Só ouvido falar o que os Galiardes contam, né? O que eles escrevem, o que eles falam nos outros astros, o homem urso, etc. Porque eu acho que eles nem querem mostrar a cara mesmo. Não há nem razão para eles fazerem isso. É um número pequeno, ferido e bastante amargurado. Mas ainda assim há lugares em que eles estão se organizando, né, buscando se cooperar mutuamente e tal. Tem as cortes bestiais lá na Ásia, né? Sim. E, se não me engano, o Ahad na África, não é, Chux? Isso, exatamente. É meio que uma tentativa deles ali de, né, meio que colocarem uma pedra sobre o assunto e voltarem a tentar colaborar uns com os outros. Eu não sei como é a situação lá nas cortes bestiais, mas eu acho que o Ahad ali na África, o pessoal já até buscou uma aproximação com os Garou e tal. Sim. Nas cortes bestiais isso funciona um pouco diferente, até pelo tipo de Garou que tá por lá, né? Mas no Ahad eles tiveram problemas muito sérios, inclusive entre as raças metamórficas, que o grande vilão da história toda era o Dente Negro, né? Que era Dente Negro? Isso, é um Simba. E aí a África, existem muitas das tribos Bastet, e elas viram que o problema deles atualmente, né? Assim, há um tempo atrás, estava entre um membro deles mesmo, e eles acabam procurando ajuda entre os lobisomens, em especial aí alguns Garras Vermelhas, dos Kuxa Kundu e dos Peregrinos Silenciosos. Mas uma coisa que eu acho interessante é que a situação, né, aí a gente está falando assim, os Roqueia, eles praticamente não participaram da Guerra da Fúria por terem fugido, eles habitam os oceanos e a Guerra da Fúria não chega até lá. Mas, de uma maneira geral, todos eles perderam locais de poder, conhecimento, muitos membros, eles tiveram os membros deles dizimados, mas uma coisa que eu acho curioso é que essas raças, elas estão aptas a interagir entre si, saca? Tanto que isso aí que o Dentinho tá falando, uma das cicatrizes da Guerra da Fúria, é o Ahad, é o conselho lá das cortes bestiais, onde mostram que as raças elas trabalham em conjunto. E ainda assim, todas elas têm um pé muito atrás em relação aos Garou. Mas trabalhamos em conjunto. Com certeza deveriam ter. Com certeza deveriam ter. Né? Certamente. E aí, vamos falar um pouquinho então dessas cicatrizes, né, a respeito do Ahad e das cortes bestiais. A minha primeira pergunta é, vocês acham que essas duas organizações políticas, vamos dizer assim, vocês acham que isso conversa com o cenário, isso faz sentido com o cenário ou não? É mais, vamos dizer assim, uma forçação de barra? Eu acho que conversa sim, cara. Eu acho que é muito legal você colocar um grupo que está tentando esquecer as mágoas do passado e tal, e chamando atenção, né, para o papel de cada um ali, saca? E como você mesmo diz, né, o jogo de lobisomem ele é interessante porque tudo que acontece ali é erro dos próprios Garou, né? Sim. Então estão esses dois grupos ali mostrando para eles, olha só, vocês vão repetir de novo o que vocês já fizeram e continuar na merda? E eles vão continuar, fraga, eles vão repetir, vão fazer a mesma coisa, mas você tem ali um grupo que tá ali de novo chamando a atenção deles. Eu acho que conversa sim, cara. Dá pra colocar uns elementos massas num jogo, numa crônica aí, colocar esse pessoal. Em termos de plot, deve estar tudo muito ligado à iminência do apocalipse também, né? Nós não vamos ter apenas... Sim. Então, provavelmente, em termos de plot, está ligado a isso, né? Os Fera mesmo feridos, né? Vamos colocar assim. Mesmo feridos, mesmo muito magoados, estão, em termos de cenário ali, prontos, caso haja um grande acontecimento, né? Eles estarem ou do lado dos Garou,
ou sei lá, lutando por sua própria sobrevivência. Eu acho que isso tá bem ligado ao plot. Então, no início eu não tava concordando, até porque esqueci o plot, né, da questão do apocalipse. Mas, cara, não, assim, é porque você entra tanto em períodos específicos, né? O plot do apocalipse, ele vai fazer coisas absurdas, cara, inclusive. Ele pode juntar criaturas do mundo das trevas extensamente inimigas, que pela desculpa, só dessa vez, hein, vão se juntar, enfim. Cada um à sua forma vão lutar. Isso a gente não viu só na questão do Ahad, não. Há muita possibilidade nisso. Por nada, Pena. Obrigado. Trazendo a coisa para um cenário mais atual, vamos dizer assim, a galera aí tem visto aí que a Onyx Path, um dos suplementos dela que tá para lançar, já teve o Kickstarter, que é o Shattered Dreams, onde a promessa do livro é que eles vão tratar da Guerra da Fúria. Como que vocês veem isso? Como que vocês veem narrar e jogar na Guerra da Fúria? Depende com que raça metamórfica você tá. Né? Vai ser garoto. Hatkin na veia. Se você tá com por exemplo, o Hatkin, então, você vai ser a seguida, né? Numa época você é o caçador, na outra época você é a caça, né? Até porque no Imperium os Hatkins controlavam a densidade demográfica de humanos. Sim. Né? Agora, se você for jogar na Guerra da Fúria com o Garou, isso é muito sério, cara, porque você pode revelar o seu jogador da tua mesa quem ele é de verdade, numa hipótese absurda em que ele tem todo o poder possível. Tá ligado? Eu tô falando assim, eu não sei, vocês já chegaram a assistir aquela série Westworld que a gente falou algumas semanas atrás? Sim. Né? Vão dar a temporalidade a esse cast. Bom, se você já viu isso aí, é muito simples. Você vai ver gente que vai querer participar do jogo, né, da série, como ele fala, e jogar o jogo com as quests, ou simplesmente cara que vai distribuir tiro e tudo quanto é robô. Né? É aquela proposta do niilismo. Eu sei que Pedro, se estivesse aqui entre nós, que Gaia o tenha, ficaria bastante contente. Cara, já tá matando ficaria... Não, é porque ele acabou de chamar aqui no grupo e ninguém respondeu. Só o CJ. E aí o que acontece? Ele tá na própria Guerra da Fúria dele lá com a Bastard. Ele tá na Guerra da Fúria. Exatamente. E aí o que acontece? É a proposta de niilismo, cara. Se você tivesse todo o poder, se por enquanto na sua cabeça você soubesse que se não fosse ser julgado, quem você seria, né? Eu vi até uma proposta de um texto uma vez chamado 21 anos de niilismo, porque os primeiros 21 anos, se toda a humanidade descobrisse que não houvesse vida após a morte, nem julgamento moral, do tipo bater na mãe, nossa, isso seria um caos desgraçado. Depois... tá rindo, jogos. Depois a população ia entender que, peraí, eu posso fazer qualquer coisa, então a minha vida pode ser dedicada a uma coisa única até o final, sem problema nenhum. Esse é o princípio de jogar na Guerra da Fúria com o Garou. O cara tá nadando de braçada, e ele é o perigo da cidadezinha de Townsville, e ele pode fazer o que ele quiser. Só que o que é isso que você quiser? Eu tenho expectativa, uma boa expectativa com relação ao lançamento desse Shattered Dreams. Eu li algumas coisas a respeito, mas assim, eu colocando minhas expectativas de lado. Se eu fosse narrar na Guerra da Fúria, provavelmente seria um jogo bem triste, porque eu não consigo imaginar a Guerra da Fúria sendo uma sequência de erros catastróficos, que levou a consequências catastróficas. E quem se fudeu nessa porra toda foi os Garou e os Fera. Mas eu acho que os Garou mais do que os Fera. Apesar de porra, mas os Fera perderam. Não, mas eu vou tentar explicar o que quer dizer. Eu acho que eles se fuderam mais do que os Fera. Não tô falando de vencer a guerra, de um vitorioso de alguma guerra ou de derrotar. Hoje, por exemplo, se existisse uma guerra nuclear, quem queria perder essa guerra nuclear era todo mundo, inclusive quem lançou a bomba. Pra mim é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Entendi.
Eles venceram a guerra, mas eles perderam, porque agora o meio ambiente tá uma merda, os humanos são incontroláveis, o apocalipse tá chegando, eles perderam aliados. No quadro geral das coisas, quem se fudeu mais foram os caras. Então, se eu fosse narrar a Guerra da Fúria, na época da Guerra da Fúria, eu acho que eu ia trabalhar muito essa questão essas questões meio filosóficas, assim, sabe? Será que estamos vencendo? Será que não estamos vencendo? Será que isso está certo ou não? Ia colocar muito isso em jogo. Esse é um jogo triste. Eu espero que Shattered Dreams seja uma coisa triste, porque é o que eu espero mesmo. Não, o CJ, o Shattered Dreams pode ser, é muito parecido com aquela versão. Lembra do final do filme do Último Samurai? Em que os próprios japoneses acabam percebendo a merda que estão fazendo e começa a tirar de metralhadora. Desobedecer da própria ordem do próprio general, o cara para de atirar porque, velho, você matou o último agrupamento de samurais que havia. É mais ou menos isso. Não, entendeu? Eu discordo. Coisa que algumas raças aí, né, não percebeu que fez isso. Não, mas tudo bem, né? Eu discordo disso daí. A última coisa que eu quero que o livro, o Shattered Dreams, traga qualquer coisa parecida com redenção. Porque essa redenção não existe. Ninguém falou de redenção aqui. Não, mas eu não falei isso. Não, eu entendo. O que eu tô falando é a respeito do Pena, do tipo assim, olha só que pena, matamos o último Kamazote. Que dor no coração eu estou. Que dor no coração, caralho. Porque os caras não pensaram nisso, não. Os caras chegaram lá e falaram, olha, que esse filho da puta desse um morcego aqui, eu vou partir esse filho da puta aqui em 35 partes. Entendeu? E eu vou fazer isso tendo a certeza absoluta que eu tô certo. E não tem pesar nenhum no meu coração a respeito disso. Eu tô aqui lutando a Guerra da Fúria e vou fazer isso daí. Então, essa associação com o Último Samurai que você tá fazendo, por exemplo, aí, Pena, eu me lembro da cena que é aquele momento assim, toca a música triste e tá o samurai morrendo e o cara o cara olha assim pro outro e fala assim, não vou atirar. Eu estou cooperando com a narrativa triste do Carlos, entendeu? Eu não tô falando que esse vai ser o plot de Shattered Dreams. E nem que deve ser. Não acho que é o certo. Até porque, cara, faça as contas. Por questões históricas, você imagina, a população na década de 40... dentro da Alemanha, se sentia extremamente agraciada com o nazismo. Pô, um líder que fala da sua etnia, da sua nacionalidade, da sua economia, e aí, cara, foda-se quem tá dentro da sua terra, vai embora mesmo e vai morrer. Então, assim, é uma sensação de bastante conforto saber que você está lutando de um lado de uma opinião em que, abre aspas pra caramba, 100% dessa opinião bate com 100% das suas ideias. E está dando resultado. Então, lutar a Guerra da Fúria é muito desse lado. Claro que você estiver jogando do lado dos Garou. Sim. Não, mas então, é isso que eu tô falando. A última coisa que eu quero é seja assim, olha só, eu não acho que um jogo de Guerra da Fúria tem que ser um jogo tipo assim, olha só que pena que foi isso que aconteceu. Não foi o que eu pensei, não. Nada disso. O que eu penso é o seguinte, você tá jogando... Eu, inclusive, se eu fosse narrar um jogo de Guerra da Fúria, eu ia narrar com as outras raças, onde os Garou são inimigos. O que você tá fazendo é o seguinte, olha, você tá de novo... mais legal. Você tá lutando uma guerra perdida, né, igual a respeito do Apocalipse, onde os caras vão chegar aqui e vão matar todo mundo, meu irmão, você tá fudido. Se fosse você, dá um jeito de sobreviver, porque fudeu. Sacou? Ou escolha uma boa forma pra morrer. Exatamente. E onde que tá a tristeza? Ai, que pena. Não, velho, não tem tristeza, só tem sangue, suor, ranger de dentes e lágrimas. Sacou? Tipo, fudeu a porra toda. E se você tá jogando com um Garou, também não tem nada, olha só que pena, porque lá no futuro a gente vai se fuder. Não, porque ninguém tá pensando no futuro, ninguém tá pensando porra nenhuma. Porque o contexto histórico do momento vamos matar todo mundo. Hoje existe, é claro, né, um sentimento de pesar, uma coisa do tipo, olha só o que nós fizemos com os índios da América do Sul, da América do Norte e tal, tudo. A gente não devia ter feito isso e tal, tudo. Só que uma vez você tá ambientando o jogo naquela época não existia porra nenhuma de olha só que pena. Esse pensamento, né? Exatamente. Entendi o que você falou. Naquele momento, a única coisa que existia era o seguinte, vamos matar esses filhos da puta porque eles não são igual a gente. E acabou. Então, esse é o tema que eu acho que você tem que ter pro jogo. Ou é os caras que são diferentes que estão vindo aqui matar você, ou tem uns caras diferentes lá que você tá indo matar. Não existe
não existe pesar. Porque todas as tribos passaram, de um momento ou de outro, elas participaram da Guerra da Fúria. Até o mais piedoso dos filhos de Gaia, ele estava lá em algum momento, e em algum momento esse filho da puta desse filho de Gaia, ele matou alguma raça metamórfica, sacou? Porque era o certo na época. Ô Chocos, tem um filme que ele pode tanto apoiar esse argumento que você está usando, também como ele pode contrapor. É um filme que o Robert De Niro vem no Brasil chamado A Missão. Professores de história vão saber desse livro, desse filme. Professor de história só sabe de Em Nome da Rosa. Todo professor de história. Ai, cara, como que a gente luta pra acabar com isso? Mas enfim, vai, eu ensino história jogando Skyrim na sala de aula. Porra, que trabalho mama, né? Cara, o que acontece? A ideia é a seguinte, na missão, os caras... O Robert De Niro, ele busca redenção por umas merdas feitas na Europa, e ele vem pro Brasil, e aí ele por uma parte, ele se torna padre, e, enfim... Assim, não são todos. Se você colocar, todos fizeram a sua porção na Guerra da Fúria, sim, fizeram. Mas a forma que fizeram não é igual. Não, perfeito. Entendeu? Perfeito. E quanto a isso eu não tenho dúvida. Mas ainda assim todo mundo participou do genocídio. Sim, definitivamente. Entendeu? Todo mundo matou um pelo menos. Exatamente. É aquela coisa assim, olha... Eu só tomei os carnes deles, eu só expulsei eles desse território. Você expulsou ele para um território que os presos de prata foram lá e mataram o resto, entendeu? Então, assim, é você tentar colocar muito uma lente cor-de-rosa sobre uma ação destruída, uma ação cagada. Jamais. A minha vontade claro, né? É só colocar aquele percentual baixíssimo. Né? Jamais ser aquele babaca não, eu vou jogar com o último uivador branco perdido no meio da Ictus lá, nada disso, mas também não falar assim, não teve um que não fez isso, todos fizeram isso, 100%. Sacou, né? Sim, eu acho que isso é você tentar diminuir o erro histórico da raça como um todo. Entendeu? Não, é você tentar muito sugar-coated, como é que chama isso em português? É você tentar amenizar o que foi que aconteceu, falando assim, pano olha, quente. não... Você colocar um pano quente falando assim, olha, não, essa tribo não fez isso. Não, porra, todo mundo fez, todo mundo errou nessa porra de uma maneira ou de outra, sacou? E eu acho que isso tem que ser tema central. E é isso que eu espero que o Shattered Dreams traga. Inclusive, que suplemento que eles estão prometendo. Eu tenho um pé atrás, porque a gente fica criando expectativa, né? Mas vamos ver aí. Então... Eu concordo com você, cara, que não tem que ter nada de mostrar erro histórico, nem nada não, cara. O momento ali não era pra isso, saca? Não tinha discussão, não. Vamos lá, mesmo que esteja só seguindo ordens, você foi lá e sujou suas mãos, entendeu? Não tem que ficar mostrando, ai, que pena que matamos os caras. Não tem nada disso, não. Não foi isso que eu pensei. O que eu pensei foi a dúvida que dois soldados têm trincheirados, cada um em uma trincheira, sobre se a guerra está sendo justa ou não. Gostaria que isso fosse retratado de alguma maneira, porque, tipo, eu não sei se eles tinham essa consciência nessa época. Vocês estavam ali só para cumprir o seu papel. Mas seria legal que acontecesse algo nesse sentido. Sim, eu concordo contigo, Júnior. Eu acho que talvez esse clima ele pudesse ser passado no conto inicial do livro, onde esse conto inicial ele é cantado por um garoto de agora. Ia ser legal, caralho. Porque agora se tem a consciência, mas na época não. Sim. Entendeu? O meu medo é a galera tentar criar, né, sei lá, por causa do pensamento que a gente tem hoje, a galera tentar criar o que foi que aconteceu na época, tentar suavizar isso daí, saca? Não, olha só, a gente não queria. Eu espero que não também. Eu quero ver, mas é sangue e desgraçação no livro. Eu gostaria de terminar a minha participação nesse cast com uma piadinha infame. Você sabe qual foi o último Kamazote vivo? Vocês sabem quem foi o último Kamazote vivo e quem matou o último Kamazote? Quem matou o último Kamazote eu sei que foi o Senhor da Sombra. Claro que não foi. Como que não foi? Lá vem. Você quer saber o nome do cara? Eu te falo o nome do cara. Não, eu vou te contar o nome do cara que matou. Eu sei que vai ser uma piada desgraçada que você vai fazer.
Mas... Foi o Ozzy Osbourne, doido. Tchau pra vocês, de novo. Que bosta, novo, né? Que bosta, hein? Ozzy Osbourne. É bacana. Porra, que isso? Ele ensinou lá. Ele falou assim que o povo fazia era assim, ó. Cuspiu a cabeça, com a boca toda suja de sangue. Mas, só pra poder registrar, segundo a White Wolf, o último Camazote, ele foi morto pelas mãos de Garra Negra da Vingança, do Senhor das Sombras. O Ozzy Osbourne discorda disso. Não, tá, tudo bem. Aí cada um foi cada um. Escolham quem vocês preferem. Manda um e-mail pra gente. Porra, que isso? O Ozzy tá vivo, rapaz. Ele participou da Guerra da Fúria. O Ozzy tá vivo? Não, existe um robô dele, é diferente. Não. Sim. O Ozzy tá no Guerra da estilo, Fúria, tá ligado? o Ozzy tá no estilo um morto muito louco. Mas tá no automático já, coitado. Exatamente. Mas, tá no automático, completamente. É um marionete da Sharon. Mas vamos lá. Pra gente poder fechar o cast, então, galera, vem o desafio de posto. Vamos excluir os Garou, então, dessa fórmula da Guerra da Fúria. Vamos imaginar que a Guerra da Fúria ela existe pelos mesmos motivos, talvez, entre as outras raças metamórficas. Quem ganha? 1x1. Vamos lá. 1x1? Quem ganha? Tirando os Garou, quem ganharia a Guerra da Fúria? E por quê? Óbvio. Bastet, porque eles também têm uma certa organização em números. Eu acho que nessa guerra aí o que foi preponderante foram os números. E como Bastet, né, você vê aí os bandos de leões e tal caçando juntos, eles poderiam ter uma vantagem se não existissem os Garou. Não, só nesse quesito aí, a única tribo dos Bastet que se organiza em matilha são os leões. Mas mesmo assim. Mas, não, sim, existe uma organização diferente das outras, né? O que você tá falando. O problema é que essas tribos fera, eles não têm característica de guerra, de guerreiro. Vai falar isso pro Roqueia. Mas assim, não, então, aí eu ia falar assim, na defensiva, o Roqueia tá moleza, pisou na água, é deles. No ar, a galera do Corax subiu, tentou pegar os caras no teto, é deles, eles podiam levantar um por um, 70 metros de altura e soltar. Sacou? Não, velho, mas o Corax não consegue descer e pegar eles. A forma crios deles, eles usam pra espantar os inimigos e fugir. Ele é feio. Então, assim, eles são frágeis, né, nesse sentido. Baseado nos documentários da National Geographic que eu imagino que os homens-urso, porque hoje, nos dias de hoje, o maior perigo pro mamãe urso que acabou de parir o filhote são as matilhas de lobo. Fora isso, eles não têm qualquer tipo de competição. Nenhum tipo de competição. Mas o urso não para e entra na caverna onde tem crocodilo. Não, com certeza não. Mas se houvesse uma Guerra da Fúria agora e não tivessem lobos... se não houvessem lobos hoje, eu acredito que eles não seriam disputáveis. Acho que assim, os Bastards seriam bons, até pela questão da imortalidade, né? Hã? Os Gural. Hein? Me parece que os Bastards não podem... Tem um que não pode sair do Egito, para que todos os outros vivam. Não, e aí não é se... bem assim. Baseado... Não é bem assim. Baseado... Sim, então. Mas aí me parece que tem um preso lá dentro, né? E ele não consegue sair mesmo, por isso que todos podem sair. A questão é a seguinte, cara, depende muito do ambiente de cada um. Como eu falei, os roqueiros só esperam na água, mas eles teriam que atacar, então a guerra não aconteceria. Vai sair da água, vai nadar no rio lá, vai bater nos outros nadando no rio. Sobe na montanha, tubarão. Vai lá, tubarão. Vai lá, doido, Sharknado. Voa lá. Não, porra, não, mano. O roqueiro não tá nem no páreo, não. Sharkfly. Aí, tipo assim, a parada é essa, ô CJ. Até porque, tipo, os Gural, cara, são extremamente pacíficos. Não são tão violentos quanto a gente espera. São. Não, olha lá. Não confundam uma coisa com a outra. Eles não são que nem os garotos. Não são. Tipo assim, pacíficos. Ué. Os Zé Colmeia, não. Em comparação com garotos. Sim. O cara tá devendo Zé Colmeia mesmo, viu? Porra, não, mano. Os caras são brutos pra caralho. Então, cara, sei lá, velho. Eu não tenho um ponto em jogo. Eu chutaria, por exemplo, os Mocolé, que são casca grossa. Tu gosta dos Mocolé, então, né? Então, tá anotado aqui, viu?
Isso vai dar pano pra manga. Vem, cara, pra mim, aqui. eu vou de Hatkin, pelo poder dos números. É isso que o Dentinho falou, mas os caras eles conseguem se infiltrar em tudo quanto é lugar e os ninhos de Hatkin, eles são muito numerosos. Porra, os caras que estão aí pra matar... Véio, os caras estão lá na Índia, velho. Qualquer pessoa que consegue sobreviver na Índia, pra mim, ela merece respeito. Então, ele seria... Eu tô aqui destilando todo Olha o que você tá falando, Chocos. Mas... Porra, tem 1 bilhão de pessoas falando, lá. Chocos, Tem 1 bilhão de Deus, pessoas lá, tem um rio lá que eles põem defunto e os outros tomam banho. Qualquer pessoa que sobrevive lá merece meu respeito. Então... Ai, caralho. Ele seria a minha segunda opção também, viu, Chocos? Então nós estamos de acordo. E os caras não só sobrevivem, eles não só sobrevivem, como eles são... Os caras têm um número gigante. Ninguém consegue contar. Então os caras, eles espalham a doença e quando precisar... além disso, eles têm acesso a Umbra, diferente dos Bastard, por exemplo. Né? Quando precisassem, os caras eles iam sair dos túneis deles e, enfim, agora vamos terminar as outras raças metamórficas. Manda uma ninhada de Twitcher atrás das tocas de qualquer um aí, pronto, quero ver quem sobrevive. Exatamente. Vamos ver o que vai dar. Uns descontrolados com Fúria 5, vai lá. É isso aí. E se você, ouvinte, discorda das nossas opções, ou concorda, ou enfim, você quer se fazer ouvir, manda um e-mail pra gente falando o que você acha de quem venceria a Guerra da Fúria, exceto os Garou. Manda seu e-mail para naçãogarou@yahoo.com.br, beleza? E Pena, CJ, Dentinho, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Tamo juntos. Muito de nada, muito de Ficamos nada. por aqui. Então, Muito de nada. Então, beleza, galera. Valeu a participação aí. Valeu a participação de todos vocês. Valeu aí os ouvintes. Nós estamos esperando os comentários de vocês no nosso e-mail. Nos vemos por aí. Um uivo de despedida para todo mundo. Valeu.